Pod Castelinho, um novo canal de divulgação científica, notícias e eventos da UFSPA e da saúde. Olá, ouvinte. Se você quer ir direto para a entrevista, pule para 3 minutos e 20 segundos. Destaques do mês de janeiro. Neste mês foi lançado o Relatório Social de 2018. O documento reúne informações sobre as ações desenvolvidas na universidade em prol da sociedade ao longo daquele ano. A UFSPA recebeu o termo de cessão de uso gratuito do prédio que foi sede do Ministério Público do Trabalho. De acordo com a reitora Lúcia Pelanda, haverá espaço para sediar o arquivo da instituição, além de setores administrativos, cursos de formação e atividades de extensão. Foram lançados 2 editais de mobilidade estudantil, um para universidades do Canadá e outro para universidades da América Latina. Também 4 editais de intercâmbio para universidades da Colômbia e México, direcionados a estudantes de graduação. E o último destaque, mas não menos importante, foi a abertura do edital de assistência estudantil para os estudantes deste ano na UFSPA. São 4 tipos de auxílio: alimentação, moradia, permanência e transporte. As inscrições são até 16 de março. Você pode encontrar mais informações e links na descrição do episódio. Cursos e eventos do mês de fevereiro. Atenção de enfermagem e saúde mental para pacientes clínicos cirúrgicos hospitalizados, segunda edição. Um dos objetivos do curso é ampliar os conhecimentos de enfermeiros de unidades clínicas cirúrgicas na abordagem da enfermagem em saúde mental. A inscrição é realizada via site CX da UFSPA até o dia 5 de fevereiro de 2020. Curso Pré-Cálculo 2020. O objetivo geral da atividade é oferecer aos alunos de graduação uma formação mais sólida em alguns conteúdos de matemática. As inscrições serão gratuitas e realizadas pelo sistema CX até o dia 11 de fevereiro de 2020. Novos workshops serão promovidos pelo Grupo de Pesquisa em Tecnologias, Gestão, Educação e Segurança no Trabalho, também conhecido como TGEST. São eles: 9º Workshop TGEST, escrevendo trabalhos e artigos acadêmicos com LaTeX. 10º Workshop TGEST, revisão integrativa. 11º Workshop TGEST, revisão sistemática. 12º Workshop TGEST, currículo Lattes e ORCID. Lembrando novamente, mais informações nos links na descrição desse episódio. E por último, um comunicado do DCE. Nós do DCE queremos avisar a comunidade da UFSPA que estaremos defendendo a universidade pública e comprometidos com um projeto popular de universidade nesse ano de mandato. Estaremos nas ruas deixando claro que os nossos direitos não estão à venda e que a educação e a saúde não são mercadorias. Nossa gestão está sempre aberta a todos e todas que queiram construir esse projeto com a gente. Eu sou Andreu Zimmer Matos, aluno da Informática Biomédica. Eu sou Camila Gomes Rosado, aluna da Farmácia. E nós estamos aqui com a Lúcia Campos Pelanda. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Fundação Universitária de Cardiologia e atualmente é reitora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Bem, em primeiro lugar, bem-vinda. Obrigada, oi pessoal. Então, para começar, algumas perguntas, assim, umas dúvidas bem pertinentes aqui da universidade e também acredito que, em geral, também da comunidade, como a senhora sabe, no meio acadêmico, sempre estamos preocupados com o decorrer que o tempo tem ao longo do nosso dia. Muitas vezes temos um curto período de minutos para buscar um café, um lanche entre as aulas. E um dos locais que nos ajudavam muito a otimizar esse tempo era o Cubus. Assim, um dos assuntos que geram dúvidas nas rodas de conversa dos alunos é se algum dia terá um substituto para o falecido Cubus Bar. Há algum plano de inauguração de um novo bar no nosso campus? Sim, ótima pergunta para a gente começar. Então, realmente, o contrato do Cubus, terminou, teve que terminar, e então a gente começou um novo processo de licitação para ter um outro bar ali. Só que para a gente poder locar um espaço público tem que ter uma
uma autorização especial da Secretaria de Patrimônio da União. E eles precisam avaliar o imóvel para dizer o quanto que a gente pode cobrar de aluguel. E demorou 1 ano para eles dizerem que não podiam avaliar pra gente, aí a gente pôde contratar outra pessoa. Então, primeiro demorou bastante tempo, a gente já sabia antes, né, que precisava dessa avaliação, então a gente já foi pedindo com mais antecedência. Finalmente, quando a gente conseguiu fazer isso, também paralelamente tinha um grupo de muitas pessoas que ajudaram, professores e alunos, a elaborar um outro modelo de licitação. A gente, antes, o Cubus tinha o modelo de o aluguel mais caro vencia. Então, também, consequentemente, as coisas eram mais caras. E agora a gente queria que tivesse um kit de alimentos que fosse pelo preço menor. Então, algumas coisas, tipo, digamos, um café, pão de queijo, que fosse o preço menor, né, sem dispensar o aluguel. E aí, com isso, a gente conseguiu montar esse novo modelo, já está saindo para licitação agora. A gente imagina que em março, abril, a gente já vai estar conseguindo assinar esse novo contrato. Então, o preço dos produtos será um critério para a licitação? O preço vai ser um critério para licitação, vai ser um modelo misto. Porque existem os tipos de licitação, que é quem paga mais pelo lugar, sim, ou quem tem o menor preço. E a gente vai fazer uma mistura dos dois. A gente vai receber, a gente precisa desse aluguel até para depois financiar o RU, que a gente vai falar um pouquinho, né? Mas a gente também queria que tivesse alguns alimentos que não fossem tão caros, porque o Cubus antigo era muito caro também. Sim. Já que nós já falamos um pouco do restaurante universitário, da RU, como está o andamento dele e quais são as dificuldades nesse projeto, né? Que a gente vê que já está há algum tempo em andamento, algumas pessoas ficam cobrando bastante isso, e eu acho que é legal o pessoal entender bem como é que é o processo disso e por que será que está demorando de ser terminado esse projeto, né? Eu vejo, assim, claro, o RU está demorando muito mais do que a gente queria que ele demorasse. A gente queria que ele já tivesse ficado pronto no final de 2017, mas 2 coisas principais aconteceram para atrasar esse projeto. A primeira coisa foi interna. A gente descobriu muitos problemas de segurança que a gente foi necessário resolver primeiro. Então, algumas coisas assim que eram muito importantes para a gente ter o plano de prevenção de incêndios, outras coisas como a queda da fachada ali, dos pastilhas da fachada do prédio 3, que ameaça a comunidade, né, que é um risco. Então, várias coisas, pequenos problemas de construção que a gente teve que resolver antes de resolver a obra do RU, assim, porque nós temos muito poucos técnicos na engenharia que trabalham muito, são muito dedicados, mas eles não conseguem fazer tudo 24 horas do dia, as horas são limitadas. Então, esse foi um fator, assim, que atrasou internamente, né? E a obra do RU em si é bem complexa, porque é tipo um jogo de Tetris, assim. Para poder desalojar todo o administrativo, para colocar o RU ali, a gente precisou começar de cima para baixo para ter outros espaços para colocar administrativo e não ficar sem sala de aula, que a sala de aula é uma coisa crítica para nós, já tem dias em que falta sala de aula. Bom, daí tudo isso tá em andamento agora, né? As obras já começaram desde 2017, essas do 5º, do 4º, do 3º, e agora finalmente a gente já começou a etapa de tirar o administrativo para daí fazer as obras do RU. O projeto do RU já está licitado, já está em andamento. E esse foi os fatores internos, né? O fator externo foi que desde 2017 a gente começou a ter uma grande insegurança orçamentária. No fim, o orçamento acabou vindo, só que o governo não foi repassando nas mesmas proporções mensais. Então, em 2017 a gente começou com um contingenciamento, depois acabou vindo o orçamento, 2018 mesma coisa, e agora 2019 foi aquele bloqueio, né? Então, foram coisas que são contingências que atrapalharam bastante, mas a gente acredita. Eu já tô assim, tá difícil de prometer, né? Porque eu queria muito que tivesse saído em 2018, mas é tipo Irmãos à Obra, eu brinco, quando começa a mexer parece que sempre encontram um asbesto em algum lugar, daí demora muito mais. Só uma dúvida, já teve o desbloqueio desse contingenciamento? Sim, daí o que aconteceu em 2019, que teve aquele bloqueio, e bem no fim do ano desbloqueou, daí a gente teve que sair correndo para poder executar tudo, né, porque também um dos objetivos de liberar o dinheiro bem tarde é que as universidades não consigam gastar e tem que devolver, né.
né? Mas a gente conseguiu porque a gente já tinha tudo planejado, que existem muitos prazos de licitação, é muita burocracia. Então tem muito prazo. A gente não consegue comprar uma coisa assim do nada, tem que ser super justificado, tem que escrever toda uma justificativa, 1000 formulários, passar por vários processos, então sempre demora muitos meses, assim, até conseguir coisas. E agora, no final do ano, então teve a devolução daquele bloqueio. E enquanto não fica pronto o RU, a universidade tem algum projeto para suprir essa carência da alimentação? Então, o que a gente fez lá bem imediato, assim, em 2017, assim que a gente assumiu, foi abrir todas as copas que fosse possível, né? Daí a gente comprou vários micro-ondas, conseguiu móveis, assim, para espalhar pelo campus, porque não tinha lugar nenhum, cadeira, mesinha, então mais espaços para as pessoas poderem ficar, né? E também alguns convênios, a assistente social, principalmente a Simone, trabalhou muito isso, o GT do RU, vários alunos ajudaram de procurar convênios com restaurantes, mas custo mais baixo, né? O nosso próprio prato misto faz um prato custo mais baixo. E agora, logo vai ficar pronto o centro de convivência, daí todos os micro-ondas vão para lá, vai ter mesas, vai ter um lugar maior para todo mundo ficar, em vez de ter que ficar espalhado. Muita gente às vezes fica no chão, né? Então acho que esse lugar vai ser um lugar legal, assim, não vai substituir, claro, mas pelo menos vai ser um lugar mais agradável de ficar, né? O centro de convivência que era o antigo DCE ali da... Não, é além do DCE. Agora esse centro de convivência tá com as coisas do DCE, porque o DCE tá em obras, né? A gente precisava fazer essa obra por causa do acesso a alguns hidrantes, equipamentos de segurança que eram dentro do DCE. E para a gente conseguir o plano de prevenção contra incêndio, precisa ter um acesso direto. Então a gente está fazendo essa obra, mas o DCE não vai perder a área. E esse centro de convivência é a mais. O centro de convivência é para todo mundo, né? De convivência mesmo, para estudantes, para técnicos, para professores, para todo mundo para conviver junto mesmo. Que ótimo. Uma universidade. Então, falando sobre outro projeto, né, que nós ouvimos falar assim, de algumas pessoas aqui pela UFSPA, que é um projeto que aparentemente beneficiaria muito a comunidade da UFSPA e também, principalmente, a população em geral, é a Clínica da Saúde da Família. Poderia nos explicar mais sobre ela, né, essa clínica, e como está o seu andamento? A clínica é um projeto assim que a gente gosta muito, eu acho que vai ser muito legal para todo mundo. O primeiro motivo da gente ter pensado nessa clínica foi um pouco de deshospitalizar a formação, né? Vocês têm uma formação excelente no hospital, mas também precisam ter mais experiências em outros níveis de atenção à saúde, né? E aí a gente queria muito ter um ambulatório aqui dentro da UFSPA, acabou evoluindo essa ideia para virar uma clínica da família. A gente conversou com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, e o projeto está bem adiantado. Tem um grupo de trabalho que está determinando todos os detalhes, assim, está discutindo com todos os departamentos, com todo mundo, e o projeto já está em fase de elaboração. Eu acho que vai ser uma coisa muito legal pra gente. Assim, primeiro que a gente vai ter a oportunidade de ter um impacto social muito grande de atender a população do centro, incluindo a população de rua, né? Pode ter alguns atendimentos de populações específicas. Então, a ideia é que vai ter 6 equipes de saúde da família. Depois também vai ter um espaço para os núcleos de apoio à saúde da família. Então, todos os cursos vão poder atuar. Então, todos, inclusive informática. Que ótimo. Vai ser, assim, um projeto que vai ter pesquisa, extensão e assistência, tudo junto. Vai ser muito legal. O outro andar vai ter a clínica escola de psicologia, que é uma exigência muito importante das diretrizes e que a gente não tinha. Então, a gente... assim, quer muito fazer a clínica escola, e também a farmácia universitária. Então vai ser um local de muitas coisas de atendimento para a população e um campo de prática muito legal para os nossos alunos, né? Tem alguma previsão para ou novamente assim muita burocracia no meio e o nosso grande limitador para a clínica da família, assim, a gente já conseguiu captar recursos para comprar os equipamentos, a gente já tem toda a questão do convênio bem adiantada, o projeto já está em licitação, né? Nosso grande
limitação é a nossa equipe mesmo, que a gente tem muito pouca gente na engenharia. De novo, eles são super-heróis e super-heroínas. Eu quero dizer aqui publicamente que o pessoal da engenharia é muito 10, assim, que ajuda muito, mas são muito poucos. Então eles estão trabalhando em todos esses projetos ao mesmo tempo. RU, todas as coisas de segurança, né? Então a clínica da família tá andando também, mas é isso, é pouca gente para fazer tudo. E aonde seria essa clínica? Vai ser ali num prédio que a UFSCPA tem, que é no Viaduto da Conceição. Sim. Que é super bom de acesso para a população, assim. Também é perto de várias linhas de ônibus e tal, né? Agora a gente vai falar um pouco como foi sua transição da área de lecionar para a área administrativa. O que a motivou a atuar além das salas de aula, a ingressar na área administrativa? Pois é, não sei, parece que isso é uma coisa que vem me acompanhando na vida, assim, eu nunca quis, nunca procurei, mas sempre veio pra mim, assim, desde que eu me formei, né, aquela coisa lá, o representante de turma sempre era eu, depois o representante dos residentes, e aí, quando eu terminei o doutorado, eu fui eleita coordenadora do pós-graduação em cardiologia, então sempre tinha essa atividade de gestão. Acabei fazendo um MBA também, né, em gestão em saúde, mas assim, nunca tinha pensado em ser reitora mesmo. Não estava nos meus planos, sempre pensei que ia ser dentro da pós-graduação, na coordenação da pós-graduação, que era uma coisa que eu sempre gostei muito e eu adorava a minha vida, adoro dar aula, adoro fazer pesquisa. Não tinha pensado nessa parte, sim, da gestão da universidade, mas foi uma construção coletiva mesmo. Comecei a conversar com técnicos, professores, todo mundo, né, e vi que tinha muito espaço, assim, pra gente fazer um projeto diferente. Um projeto que fosse mesmo colaborativo e coletivo, né? E aí foi surgindo naturalmente. Foi um projeto, foi um período muito legal, assim, de construção desse projeto. E acho que já foi meio respondido isso, mas quando começou o seu interesse em ingressar na reitoria da UFSC? Foi bem naquele ano da eleição mesmo, 2016. Em cima ali. Quando a gente começou a elaborar esse projeto, assim. E inicialmente eu não tinha pensado em mim, né? Era uma coisa de quais são as coisas que a gente gostaria de ver na UFSC, o que a gente vai propor para essa eleição, né? E tinha um grupo grande ali, muitos docentes, né, muitos estudantes, muitos técnicos pensando nessas coisas e acabou que ficou assim, essa dupla, né, Lúcia e Jennifer, mas podia ser Jennifer e Lúcia, podia ser várias outras pessoas, porque a nossa ideia é que nunca fosse uma coisa personalizada, né. E até agora como é que tem sido? Olha, tem sido um super curso intensivo de vida. Eu digo assim, quando a gente se matricula na UFSC, por exemplo, a gente não tá esperando que vai ser uma coisa fácil, né? Tá imaginando que vai ter um currículo bem puxado, e é mais ou menos isso que é a vida na reitoria, né? São muitas coisas ao mesmo tempo. Lidar com as coisas que vêm de Brasília, lidar com todos os problemas internos, conversar com as pessoas. Eu acho que tem coisas de um aprendizado enorme, assim, que às vezes eu nem reconheço de como eu era e como eu tô agora em relação ao aprendizado, assim, que a gente tem todos os dias de conciliação, de conversar com as pessoas, de realmente continuar construindo esse projeto, porque mudar uma cultura não é uma coisa que a gente faz do dia pra noite, não é uma coisa que a gente faz com canetaço, tem que ser uma construção de todo mundo, e é difícil, né? Às vezes as pessoas não tinham o costume de falar, e aí às vezes as pessoas, né, até a gente poder equilibrar tudo isso, né, todas as vozes, poder escutar todo mundo, às vezes gera conflito, mas isso também faz parte da vida da universidade, né? A universidade é feita para ter várias vozes, para a gente poder se entender e entender que a gente pode discordar muito bem e continuar amigo, não levar para o lado pessoal. Essa acho que é um dos grandes aprendizados. A pluralidade, né? Isso, da gente preservar a pluralidade. Eu acho que um dos grandes aprendizados para mim foi o seguinte: eu, como pessoa, posso ter uma opinião. Eu, como reitora, tenho que pensar na opinião de todo mundo. Eu não sou parcial nesse sentido, assim, eu posso ser muito parcial pessoalmente em relação às coisas que eu acredito, mas como reitora eu preciso escutar todo mundo, eu preciso conciliar, eu preciso pensar em toda a instituição. Mas é uma coisa assim de realmente pensar em todos os grupos, e eu não vou pensar só em quem é amigo, quem não é amigo, quem concorda e não concorda. Até pelo contrário, eu gosto muito de escutar quem discorda, porque eu acho que isso dá um contraponto super importante, né?
E até tu acabou de falar um pouco anteriormente sobre isso. Vimos que em uma das suas entrevistas você é uma grande defensora da gestão colaborativa e participativa. Poderia nos explicar o significado disso? Quais os passos foram tomados pela UFSPA para gerar esse ambiente? Eu sempre fui, né? E sempre acreditei que a colaboração pode levar muito mais longe do que a competição. Por exemplo, dou um exemplo bem concreto, não tem sentido nenhum a gente competir com a URGS, seria ridículo. Não tem sentido nenhum a gente competir com a Santa Casa, seria ridículo. É muito mais importante a gente ser parceiro e cada um usar seus melhores pontos, né? Seus pontos fortes para todo mundo crescer junto. Então a gente buscou muitas parcerias e essas parcerias deram muitos frutos. A gente tentou, assim, investiu bastante na relação com esses parceiros, com Santa Casa, com a HPV, com o Instituto de Cardiologia. Então, isso para nós é muito importante. E internamente, claro que existe uma estrutura muito rígida, algumas coisas até determinadas por lei, que a gente não vai mudar, mas a gente pode mudar um pouco a forma de fazer as coisas. Dá um trabalhão desgraçado. Às vezes, claro que seria menos trabalho se a gente não precisasse discutir, mas é que isso é um aprendizado enorme, assim, de abrir mais as pautas, de escutar todo mundo, de demorar mais tempo para tomar uma decisão às vezes, mas essa decisão ter sido mais discutida e mais consolidada. Só que, claro, né, sempre tem aquela pessoa que não se interessou pelo assunto, nunca ouviu falar, daí chega na última hora e fala, como assim? Isso foi decidido sem reunião, sem nada? Não, já teve reunião há um ano, a pessoa não sabe, né? Então, claro que dá um trabalho, mas eu acho que vale muito a pena no final, assim, da gente entender que na nossa área, na área da saúde, todas as profissões da saúde é colaboração. Pode ver, quem tenta competir acaba ficando isolado e sozinho. Quem se junta numa equipe acaba crescendo muito, todo mundo se potencializa. Grupo de pesquisa, grupo de extensão, grupo profissional. Sempre vai dar muito mais certo quando a gente está em grupo, né? A gente sabe que o conceito de saúde é muito abrangente, né? Hoje em dia não se encaixa somente ao estado físico. Uma dor de dente, uma dor de cabeça, vai também da saúde mental da pessoa. E na universidade a gente sabe que é um ambiente que tem muita pressão. Então a gente queria saber quais as iniciativas a universidade providencia para ajudar na saúde mental de sua comunidade. Essa é uma pergunta ótima e eu acho que ela é uma pergunta bem difícil. Tem bastante coisa, espero me lembrar de tudo, assim, mas tem muitas coisas de normativa, de coisas que a gente pode mudar de estrutura, né? Outras coisas são mudança de cultura e outras coisas são do mundo. Talvez a gente nunca vai conseguir mudar, mas a gente tem que mudar tudo que a gente pode, né? Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente começou a trabalhar foi mudar o sistema de matrícula, porque antes, quem é novo, talvez não tenha pego o sistema antigo, a gente era obrigado a se matricular em tudo. E aí ficava muito pesado, então tinha menos autonomia de cada um escolher sua trajetória, quais eram as disciplinas que iam poder fazer, e com isso também racionalizar um pouco mais, né, para juntar mais, poder fazer em outros cursos, por exemplo. Então, isso eu acho que é uma coisa que pode melhorar a qualidade de vida. A gente investiu muito, deu muito trabalho para mudar, e claro que não fica perfeito de cara, mas é um processo que vai melhorando, né? A outra coisa foi criar um comitê de saúde mental para juntar todos os projetos, porque tem muita gente muito legal trabalhando nisso, tem muitos professores, muitos técnicos trabalhando em melhorar a saúde mental, e tem vários projetos diferentes, e a gente tem se reunido assim regularmente para juntar essas pessoas e pensar em soluções para a universidade. A própria ampliação, eu acho, da discussão em todas as instâncias é uma coisa que, em princípio, parece que dá mais treta, mas também eu acho que dá mais autonomia para as pessoas, elas se sentem mais em controle. Eu acho que isso também é um componente da saúde mental. A gente está trabalhando muito com os docentes na questão da formação docente, pensando mais amplamente a educação. Hoje o mundo mudou completamente, né? Então a informação está toda disponível e está na internet. Qualquer pessoa pode acessar coisas que antes a gente só tinha numa biblioteca. Então hoje a informação em si ela é menos importante do que a capacidade de analisar. Então a gente pensa assim que a educação também tem que caminhar para uma forma um pouco menos conteudista, mas mais de análise crítica. Isso talvez também possa, essas mudanças de metodologias da educação possam melhorar assim a questão da qualidade de vida das pessoas. Temos trabalhado para que
discutir assim muito a questão da carga horária, tentar, são coisas que são muito lentas, vai demorar muito tempo para ter resultado, mas temos discutido muito assim em todos os encontros com docentes, em todas as instâncias, né, essa questão da carga horária. Então essas são as coisas que a gente pode fazer em termos de estrutura, assim, que são bem difíceis de ir mudando, mas a gente tem que começar em algum momento. Outras coisas é a questão da convivência, os ambientes, o espaço da universidade. A universidade não tinha nenhum espaço pra gente ficar, né? E é um fator muito difícil. Um espaço físico é crítico aqui. Tinha um curso e agora tem 16 de graduação e 12 de pós-graduação no mesmo lugar, no mesmo campus. Não mudou, não aumentou o terreno nem nada. Então tinha muito poucos espaços. Era uma coisa de tempo, assim, a gente precisava, né? Então, o que a gente podia fazer de mais barato era espalhar móveis, cadeira, mesinha, ter uma liberdade maior de circular ali pelo campus e tal. Mas agora, então a gente fez esse projeto de ter o centro de convivência, de ter mais áreas para sentar, ter orientação, área de estudo, tem um projeto de ampliação da biblioteca. Todas essas coisas acho que fazem parte desse movimento de saúde mental. Agora, uma coisa que eu queria falar que é muito importante também, que é a questão do mundo, né? As áreas da saúde, elas são áreas que são muito difíceis. Por mais que a gente consiga melhorar todas as coisas que estão no nosso alcance, sempre vai ser muito difícil fazer um curso da área da saúde, porque a gente olha, pensem assim, eu lembro de mim, né, entrando com 18 anos na faculdade. A gente é super jovem, muitas de vocês estão mudando de cidade, estão mudando de vida, estão se redescobrindo, estão se descobrindo como adultos, e aí tem que enfrentar doença e morte, não é fácil. Então tem coisas que a gente não vai, a vida é difícil, né, mas difícil não necessariamente é ruim, difícil deixa a gente mais forte. É claro que tem uma diferença muito grande aqui, a gente não deve procurar dificultar o caminho de ninguém, mas tem algumas dificuldades que são naturais, que eu acho que a gente já tem que saber esperar por elas e que saber que lidar com elas vai tornar a gente mais forte, e saber procurar ajuda, não precisa aguentar tudo sozinho, assim. Então isso é outra coisa muito importante que eu já ia esquecendo, que é talvez uma das coisas mais, foi a reestruturação do NAP, né, e do Serviço de Assistência Estudantil. O NAP aumentou bastante, aumentou os horários. O NAP tinha uma pessoa só, né? Então a gente não consegue contratar pessoas, mas agora a gente tem bolsistas maravilhosos e tem mais servidores na parte de apoio da psicologia. E também o setor de assistência estudantil, que não existia, né, um setor, e que agora tem 2 assistentes sociais, tem bastante gente trabalhando, né, de apoio. Então são 2 setores que eu acho que acolhem bastante, assim, que são importantes. Além, então, do núcleo de assistência psicopedagógica, existem outros projetos com foco na saúde mental criadas por docentes discentes, fora os que já foram mencionados, que tu saiba, assim? Tem, agora não sei se eu não quero falar de específicos para não esquecer ninguém, né? Mas tem vários docentes da psicologia, da medicina, de vários cursos que tem projetos específicos, e tem pessoas que estão pensando em ideias novas, assim, né? Como ter locais de atendimento para os alunos, tem um projeto que é para discutir saúde mental com os estudantes. Então tem várias pessoas assim trabalhando com isso, além do núcleo de assistência estudantil e do NAP, né, de apoio psicopedagógico. O importante é assim, a gente precisa formar redes. E uma das ideias dos professores é capacitar os colegas para se ajudarem, assim. Como é que a gente identifica sinais de que o colega não está bem? Como é que a gente pode ajudar, né? E muitas vezes a gente não imagina o impacto do que a gente faz, assim, né? Mas um pequeno gesto às vezes tem muito impacto para um colega, né? Então é bem importante a gente estar atento e saber que essa rede de afeto, essa rede que a gente forma, pode ajudar e muito. A gente às vezes pensa que não é muito importante, mas cada um de nós é muito importante. Em maio de 2019, você participou da Câmara de Deputados com uma fala voltada para a saúde da mulher e feminismo em geral. O que a universidade tem feito para aumentar a participação de mulheres na ciência? Se gerou alguma estatística positiva? Esse é um assunto que para nós é super importante, né? A questão da participação das mulheres. Nós somos, talvez, acho que a única universidade federal que tem reitora e vice-reitora, e que tem 5 pró-reitoras, né? E
a gente tem, em geral, na questão tanto dos docentes, quanto dos técnicos, quanto dos estudantes, um predomínio feminino, assim. Então, para nós, se tiver uma universidade que tem que puxar esse assunto, somos nós, né? Essa reunião foi uma reunião que a gente conseguiu, as reitoras com a bancada feminina da Câmara, para falar sobre a questão das universidades, e foi muito legal, porque elas nos ouviram bastante, assim, e aí eu aproveitei para falar do impacto para a saúde, né? O quanto que as universidades podem ajudar nisso. Em relação em políticas específicas para as mulheres, a gente quer ter um ambiente mais favorável para as mães, principalmente, né? Então vai ter a sala de amamentação ali nesse centro de convivência, vai ter uma salinha legal para as mães poderem trazer seus filhos. Claro que a gente queria ter uma estrutura muito maior, mas a gente tem que começar com o que dá no começo, né? Tem a questão de considerar nos editais a maternidade, então tanto para editais de bolsa de iniciação para os estudantes, quanto para os professores, considerar o período da maternidade como descontar aquele período, né? Porque aquele período a pessoa não vai ter produzido tanto, quanto também ter os congressos e os eventos baby friendly, né? O nosso primeiro congresso da UFSC já foi um congresso amigável para crianças. Todo mundo podia trazer as crianças, tinha espaço de recreação, tinha espaço para troca de fralda e tal. Então essas coisas sim que criar um ambiente mais legal e, claro, sempre defender a questão da participação feminina, né? Na ciência e nos cargos de gestão. Eu fico super feliz quando teve o ano passado, acho que 2 alunas me disseram: eu me vejo como reitora um dia. E eu fiquei tão feliz com isso, porque eu, quando era estudante, nunca me via como reitora, né? Então acho que o fato de ter mais mulheres ocupando posições é uma coisa que estimula e ajuda bastante. E uma coisa importante é que não basta ter uma mulher numa posição de liderança. Eu acho que a gente precisa de mulheres generosas nas posições de liderança. Então tem que ser mulheres que puxem outras mulheres, né? Então não adianta ser uma mulher que acha que tem que competir. Então a gente tem que mudar o paradigma total. Daí sim, eu acho que a gente vai... E feminismo nunca foi superioridade feminina, né? A gente quer igualdade e a gente quer um mundo melhor para todo mundo. Todo mundo se beneficia do feminismo. Certo. Então agora falando um pouco sobre o Futurice, né, que é um assunto do ano passado agora, que também é pertinente a esse ano, a UFSP ela soltou uma nota dizendo não ao projeto. O que dizer não a ele, né, a esse projeto, diz a senhora? É que assim, que foi feita uma análise assim, né, por nós, por todo o conselho do projeto Futurice. O projeto, ele propõe uma série de coisas que a gente já faz. Então, a gente já vai, né, atrás de captação de recursos próprios, a gente tem parcerias internacionais, as universidades dão muito certo. A parte da universidade que está muito boa, que é a questão da gestão, a gente não precisa de ninguém para fazer a gestão para nós. Então, o projeto Futurice propõe que a gente pague uma organização social para fazer a gestão das coisas que a gente já faz. Por outro lado, as universidades que não aderirem, daí não vão ter esses benefícios que a gente gostaria que fosse para todos, né? Por exemplo, quando a gente capta um dinheiro de um projeto, a gente quer poder usar esse dinheiro. Hoje a gente não tem autorização para captar a mais do nosso orçamento. Então, tudo que a gente captar a mais, a gente tem que devolver. Isso é ridículo, né? Não faz uma sentido. forma de chantagem, né? Exato. Então, a gente quer isso para todas as universidades, não só para as que aderirem ao Futurice. Por outro lado, tinha coisas que não estavam muito claras no projeto ainda. Uma delas é o seguinte: a gente vai dar os recursos da universidade para uma OS administrar. Se essa OS perde patrimônio, se ela acaba tendo prejuízo, quem é responsável por isso? Quem é responsável é o gestor, nesse caso eu. Só que não fui eu que tomei as decisões, foi a OS. Então esse cuidado com a coisa pública é muito importante e a responsabilidade é do gestor. Então, se eu não posso tomar decisão, eu não vou delegar, né? Porque se eu vou ser responsabilizada, eu preciso poder tomar essa decisão. Então, essa era uma coisa que era muito difícil para nós, a gente aceitar dessa forma como estava, né? Houve ou ainda há uma pressão do governo para aceitar esse projeto? Pois é, acabou de ser lançada a consulta pública da segunda versão agora, né? E agora, então, a gente vai ter que avaliar com muito cuidado
vai ser submetido ao conselho, vai ser discutido. Teve algumas mudanças no projeto, mas essa questão específica que eu falei para vocês não mudou, né? Outra coisa que assim não tem no Futurice praticamente nada de extensão, não tem nada sobre formação de professores, não tem nada sobre cultura, tem muito pouca coisa sobre cultura. O Futurice assim, ele se baseia realmente em internacionalização e gestão e inovação, que são coisas que a gente já faz muito bem, né? E por outro lado, não considera que as universidades são todas diferentes, cada uma faz uma coisa diferente. Então, a gente tem muita vocação para inovação e internacionalização, mas outras universidades, elas foram criadas para desenvolvimento regional. Então, ela está lá no interior, numa cidade pequena, ela foi criada para desenvolver aquela região. Talvez ela tenha menos vocação. Então, você não pode querer fazer um projeto para todas, porque a gente, na verdade, é um ecossistema, né? É um mito que a Universidade Federal não gera dinheiro, né? Que ela não... Que, além de tudo, além de não gerar dinheiro, pelo que é dito, né, por certas pessoas, ela ainda é um gasto para o governo e é exatamente o contrário, né? A gente vê muito aqui e a gente que está aqui internamente vendo todas as pessoas trabalhando e suando para pegar e avançar em tantas áreas diferentes, a gente vê que como é que pode, né, ser as pessoas acharem isso, mas ao mesmo tempo a gente vê que é importante a gente mostrar para as pessoas como que funciona aqui, né? Porque a gente, aí nesses momentos que a gente vê que falta essa conexão, né, das pessoas, para elas verem que realmente não é bem assim. Eu acho que a maioria das pessoas não se dá conta da importância da universidade na vida delas. Claro que quem estuda e trabalha aqui sabe, mas eu acho que a pessoa que é atendida na Santa Casa não sabe que é a universidade que está por trás desse atendimento do SUS na Santa Casa, né? A pessoa que se beneficia de uma pesquisa não sabe. E bem como tu disse, educação e ciência são investimentos, não são gastos. Um real investido em pesquisa pode render, assim, muitos reais em termos de não só desenvolvimento de produto, mas economia para o país. Teve uma pesquisa só que foi feita na Unifesp sobre medicações, que foi feita com baixíssimo custo e que economizou 1 bilhão para o Ministério da Saúde. Então, a gente pode economizar muito, a gente pode trazer muitas soluções para o país. E até a questão da balança comercial acaba sendo prejudicada se a gente produz menos, né? Então, é um super investimento. A gente vai ser dependente de tecnologia estrangeira para sempre se a gente não investir em ciência, né? Educação, então, nem se fala para mim. Educação é o futuro. Não consigo imaginar um país sem educação. Não consigo imaginar um futuro sem educação, né? Sim. Tu falou, Lúcia, da questão da consulta. E no ano passado, essa consulta pública estava sendo feita por uma empresa que, na verdade, tinha interesses por trás, né? E esse ano está sendo do mesmo jeito? Para falar bem a verdade, essa consulta foi lançada agora, tá? A gente não teve ainda tempo de analisar com detalhe, mas eu fui entrar no site, é um site que se chama participa.br. Então eu ainda não consegui ver se esse site é um site oficial ou não. De qualquer maneira, o que a gente falou ano passado é que toda consulta pública que vai ser realmente oficial tem que seguir as regras de um decreto que estabelece como é que é feita uma consulta pública, e no ano passado não estava seguindo. Então esse ano a gente acabou de ser lançado agora, assim. Então a gente tem que avaliar para ver se está seguindo mesmo ou não. De qualquer maneira, a gente não viu assim mudanças muito significativas no projeto, né? O projeto, ele tem muitas coisas que a gente já pede há muito tempo e que daí não dependeriam de uma gestão externa para a gente conseguir, né? Como essa questão dos recursos, poder usar os recursos próprios, melhorar nosso orçamento. A gente precisa de mais orçamento. Diante de tantos ataques financeiros e morais que a universidade pública vem sofrendo, como explicar, mostrar para a sociedade a importância de sua existência? Agora tocou num ponto fundamental. Eu acho que, assim, a gente está vivendo não só esse ataque
prático, né, de orçamento e tal, mas um ataque simbólico, assim, das pessoas que não consideram que a ciência é importante, do movimento anti-vacina, de quem acha que a Terra é plana, né. De achar que a universidade é vagabunda. De séculos exato, dos alunos não estudarem, dos professores serem marajás, né, de séculos, assim, de descoberta científica ser equiparada a uma opinião de um youtuber, sabe? Então, isso é muito triste, mas eu acho que também tem uma oportunidade daqui da gente repensar nossa forma de ser. Eu acho que a gente, por muito tempo, a universidade se fechou em si mesmo. A gente nunca imaginou que precisava provar nosso valor, né? A gente achava que isso era óbvio, mas não é óbvio para a população. Então, a gente tem que achar um jeito de se comunicar melhor. Um podcast é uma forma muito legal de se comunicar. Eu acho que cada um de nós tem que assumir esse compromisso, assim, porque a universidade sempre vai ter uma linguagem mais formal, mais institucional, mas cada estudante pode ajudar muito. Então, agora, por exemplo, está tendo um concurso de vídeos da Andifes, né? Cada estudante pode fazer um videozinho curto e submeter para o concurso. Eu acho que viralizando esses vídeos a gente pode ajudar bastante. Eu acho que cada um tem que se assumir a responsabilidade por viralizar essa informação. Olha, a universidade é importante. Acho que também uma coisa legal é sair pra rua, assim, sair pra rua no sentido de, ciência na praça, sabe? O pessoal da pós-graduação aqui da UFSPA, a associação, né, fez uma coisa muito legal de levar lá pro centro os projetos de pesquisa, discutir com o público, para as pessoas verem o que se faz na universidade, verem como é importante pra vida delas, né? Colocar numa linguagem mais popular também, né? Que as pessoas possam entender. A gente tem que aprender a falar, né? Não adianta pra pessoa de fora dizer, olha aqui, nós estamos fazendo tal coisa com o ratinho. Não, isso aqui serve pra gente descobrir a cura de tal doença, né? Um dia, com esse trabalho, ele vai contribuir para... Então, assim, falar de uma linguagem mais simples, né? Sem ser simplista, mas... Aquela coisa, o Einstein dizia isso, né? Se o projeto é bom, a gente consegue explicar para uma criança de 6 anos. Além do que a gente falou aqui, tem mais algum projeto, mais algum aviso, alguma coisa que você gostaria de falar, assim, para a comunidade, tanto acadêmica como a comunidade em geral? Eu acho que tem tanta coisa legal que está acontecendo, assim, internamente, acho que a gente está conseguindo tanta coisa legal. O que talvez falte para nós é comunicação. Então eu fiquei super feliz quando vocês lançaram o Podcastelinho, porque eu acho que é um instrumento de comunicação muito legal. O que eu queria pedir, assim, é para todo mundo que tiver dúvida, pensar, bom, a informação está disponível, tem blog, tem pergunte para a reitoria, tem mensagem, tem e-mail, tem ouvidoria, tem um monte de formas de descobrir as coisas. Então tentem, assim, ver a informação como se fosse um cientista mesmo, né? Pensar na informação, isso é verdadeiro, isso é um boato, não se angustiar com uma coisa que não está comprovada. Então às vezes a pessoa ouve um boato, se angustia, vai fechar tal curso. Isso não existe nenhum plano de fechar curso nenhum, pelo amor de Deus, né? A gente está defendendo todos os cursos e a gente vai defender todos eles até o fim. Então, não se angustiar com um boato que não tem fundamento, vir perguntar, né? Ainda mais que a gente está na era da fake news, né? Exato, cuidar muito com fake news, porque fake news, boato, essas coisas causam muito sofrimento que não precisava. Então, da gente ter não só a responsabilidade com o que a gente propaga, né? Mas assim também de cuidar, ir atrás, procurar informação. Eu tenho, às vezes, muita dificuldade de contar tudo que está acontecendo, porque eu sou uma só, então, mas me ajudem, procurem pra gente espalhar essa informação certa. Já estamos aqui, podem contar com a gente sempre também. Olha, a gente queria muito agradecer então algumas pessoas, e uma delas, é claro, a reitora Lúcia Pelanda, pela sua participação no Podcastelinho e pelo seu trajeto e atuação dentro da UFSPA, né? Ao técnico de som Ivan Ricardo Greff, também a equipe que compõe e viabiliza a execução desse projeto, que entre eles é a coordenadora do projeto Ana Beatriz Gorini da Veiga, o aluno da Informática Biomédica Felipe Assis Ribeiro, também aluno da Informática Biomédica Maico Triaca Cunha, e da Informática Biomédica também Vinícius Soares. Eu que agradeço a oportunidade, adorei estar aqui com vocês, parabéns pelo projeto e eu espero que ele tenha muitos e muitos episódios. Obrigado, muito obrigado a todos e até mais.